Hi Lorena, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. E eu já tinha prometido isso no meu canal anteriormente. Os povos celtas. Então vamos lá, meus amores. Aqui quem vos fala é Matheus Inocentes do canal Akamate e hoje vamos conversar sobre os povos celtas. Quem eram, o que faziam, por que faziam, como surgiram, como desapareceram e seus costumes. É interessante você entender quais eram as histórias dos povos para que você entenda a sua importância no paganismo e nas eras pós-pagãs, para que você consiga ter uma dimensão maior de entendimento e também conhecimento, né? Nunca é demais. Então vamos lá. Os celtas são uma coleção de povos indo-europeus que viviam ali na Europa Central e na Anatólia, que hoje é Turquia. Estudiosos afirmam que os celtas se localizavam bem na Europa continental e nas ilhas também. Quando eu falo ilhas, eu estou querendo dizer ilhas da Grã-Bretanha. Dos muitos estudiosos, há teorias, e uma delas é de que a raiz comum das línguas célticas, o proto-céltica, surgiu na cultura Unfield, na Idade do Bronze, na área da Europa Central e também partes da França, que floresceu por volta de 1200 a.C. E também uma outra teoria do século XIX diz que as primeiras pessoas a adotar as características comuns dos celtas foram as pessoas de Hallstatt, da Idade do Ferro, na Europa Central. E foi por volta de 800 a 450 anos antes de Cristo. Foi. E foram batizados assim pelos grandiosos e ricos túmulos encontrados em Hallstatt, na Áustria. E muitas vezes essas áreas eram chamadas de Pátria Celta, por ou durante o período latene, que vai de 450 anos antes de Cristo até a sua conquista romana. E em homenagem ao local latene na Suíça, essa cultura celta supostamente se difundiu por difusão transcultural ou migração para as Ilhas Britânicas, e assim foram chamados de celtas insulares. E também foram para a França e Países Baixos que assim eram chamados de gauleses, Boêmia e Polônia e assim grande parte da Europa Central. E também Península Ibérica, que foram assim 4 tipos de povos: os Galaiti, Lusitanos, Celtiberos e Celtici. E por fim no norte da Itália, que assim eram parte da cultura gola seca, e os gauleses cisalpinos. E por fim, seguindo a colonização celta, né, a expansão da cultura celta do sudeste da Europa, a partir de 279 a.C. até o extremo leste da Anatólia Central, Gálatas, que hoje é chamado de Turquia. A cultura celta insular diversificou-se nos gaélicos, que assim eram chamados de escoceses, irlandeses e manx, e nos celtas britânicos, que eram chamados de galeses, cornish e bretões, nos períodos medieval e moderno. Uma identidade celta moderna foi construída como parte do renascimento celta na Grã-Bretanha, Irlanda e outros territórios europeus, como Portugal e a Galícia espanhola. As línguas celtas formam uma família indo-europeia muito maior. Na época que os falantes da língua celta entraram na história, foram 400 anos antes de Cristo, eles já estavam divididos em vários grupos e várias linguagens na Europa Central. Agora, um adendo ao nosso estudo aqui. O historiador grego Éforo de Cime, na Ásia Menor, escrevendo no século IV, acreditava que os celtas vieram das ilhas da Foz do Reno e foram expulsos de suas casas por causa das excessivas guerras e pelo violento aumento do mar. A disseminação do trabalho com o ferro levou ao desenvolvimento da cultura de Hallstatt, diretamente de Unfield, de 700 a 500 a.C. O proto-céltico, o mais conhecido ancestral de todas as línguas célticas conhecidas, é considerado por alguns historiadores como sendo uma das primeiras línguas célticas já faladas, em Unfield e Hallstatt, no início do primeiro milênio antes de Cristo. Agora, continuando, a disseminação das culturas para a Península Ibérica, Irlanda e Grã-Bretanha teria ocorrido mais ou menos durante a primeira metade do primeiro milênio antes de Cristo, juntamente com os primeiros enterros com carruagem na Grã-Bretanha, datando de 500 antes de Cristo. Outros estudiosos veem as línguas célticas tomando grande parte da ilha da Grã-Bretanha e Irlanda, e também parte do continente europeu muito antes de qualquer evidência celta ser encontrada na arqueologia. Ao longo dos séculos, as línguas se desenvolveram em outras também, dentre elas a britônica, goidélica e a celtiberiana. A linguagem proto-céltica é geralmente datada do final da Idade do Bronze. Os primeiros registros de uma linguagem celta são as inscrições lepônticas da Gália Cisalpina, que ficava no norte da Itália, sendo que é a mais antiga e anterior ao período latene. Outras inscrições antigas que também aparecem no primeiro período latene são na área da Massília, são em gaulês, e que foi escrito no alfabeto grego até a conquista romana. Inscrições celtiberas, usando sua própria linguagem ibérica, aparecem mais tarde por volta de 200 anos antes de Cristo. Agora, a evidência do céltico insular só estará disponível 400
400 anos depois de Cristo, na forma de inscrições Ogham irlandesas primitivas. Mas Mateus, aonde os celtas ficavam na Europa? Os celtas eram distribuídos em 4 áreas na Europa: Gaul, Ibéria, Alpes e Itália. Agora eu vou explicar para vocês um a um. Vamos? Vamos. Primeiramente, o Gaul, ou Gaul. Os romanos conheciam os celtas que viviam na área, que hoje é a região da França, e os chamavam de gauleses. O território desse povo provavelmente incluía também os Países Baixos, os Alpes e o norte da Itália. Júlio César, em suas Guerras da Gália, descreveu os povos e descendentes gauleses no século I. A Gália Oriental tornou-se o centro da cultura latene ocidental. No final da Idade do Ferro, na Gália, a organização social dos povos celtas se assemelhava aos romanos, com grandiosas cidades. A partir do século III após Cristo, os gauleses adotaram a cunhagem. Os textos com caracteres gregos sobreviveram desde o século II. Ibéria. Até o final do século XIX, os estudos tradicionais que tratavam dos celtas reconheciam sua presença na Península Ibérica. Então, assim, como uma cultura material relacionada às culturas de Hallstatt e Latênia. No entanto, vale a pena ressaltar aqui, uma vez que, de acordo com a definição da Idade do Ferro no século XXI, as populações celtas eram raras na Península Ibérica e não proporcionavam um cenário cultural que facilitasse um vínculo com a Europa Central. A presença da cultura celta naquela região era geralmente não totalmente desconhecida. Agora, pasmem, os estudos modernos, no entanto, provaram que claramente as influências substanciais celtas foram mais fortes nas áreas onde são hoje Espanha e Portugal, Alpes e Itália. A cultura canegrate representou a primeira onda migratória da população proto-céltica da parte noroeste dos Alpes que, através das passagens alpinas, já haviam penetrado e estabelecido no Vale Ocidental do Po, que ficava entre o Lago Maggiore e o Lago Como, cultura escamosina. Também foi proposto que uma presença proto-céltica mais antiga poderia ser rastreada até o início da Idade do Bronze Médio, quando o noroeste da Itália parecia intimamente ligado à produção de artefatos de bronze, incluindo ornamentos aos grupos ocidentais. O material cultural latino apareceu em grandes partes da Itália, e o exemplo mais, que confirma tudo isso é o capacete celta de Canosa de Puglia. E por fim, os celtas insulares. Todas as línguas celtas existentes hoje pertencem às línguas dos celtas insulares, que foram derivadas das línguas celtas faladas na Idade do Ferro, na Grã-Bretanha e na Irlanda. Eles foram separados por um ramo goidélico e em um ramo britônico desde um período inicial. Mateus, tudo bem, mas como era a sociedade celta? Senta aí que lá vem a história. A cultura celta em sua sociedade se baseava em seguinte: céltica, pré-cristã, da Idade do Ferro, baseada formalmente na classe e na realeza. Embora esse tipo de formação tenha sido um pouco tardia, mas as pesquisas ainda são meio inconclusivas. Mas, meus amores, no geral, a evidência era de tribos, conjuntos populacionais, que eram lideradas por reis, embora outros estudiosos também argumentem que existiam traços de formas republicanas oligárquicas de governo que eventualmente surgiram em áreas que tinham contato com os romanos. Mas vamos agora nos atentar aos 3 tipos os quais eles poderiam ter se baseado mais, tá? A maioria das descrições das sociedades célticas, elas eram retratadas como divididas em 3 grupos. A primeira delas era a aristocracia guerreira, os guerreiros. Daí eram seguidas pelas classes intelectuais, druida, poeta, jurista e todo mundo. Eram esses 3 aí. E tem mais. Em tempos históricos, os cargos de rei altos e baixos na Irlanda e na Escócia eram preenchidos por eleições sob o sistema tanistério, que porventura acabou entrando em conflito com o princípio feudal da primogenitura, que basicamente é a sucessão do trono de pai para filho. Mas Mateus, os celtas tinham escravos? Sim, tinham. E vou explicar como é que funcionava isso. A escravidão, em seu contexto básico, ele era basicamente pessoas que eram capturadas em guerra, por exemplo. Pessoas que eram escravizadas após perderem um conflito, para elas não serem mortas, elas eram escravizadas. O que a semelhança também foi documentada pelos romanos e gregos. Os escravos eram adquiridos em invasões, em guerras, em conflitos, por servidão penal ou até por dívida. A escravidão era hereditária, embora a alforria fosse possível. As palavras em irlandês antigo e galês para escravo, cat ou caet, respectivamente, são cognadas do latim captus, que significa cativo em latim, sugerindo que o comércio de escravos foi um dos primeiros contatos entre as sociedades latinas, que falavam latim, tá? Não é América Latina, não.
tá bom? Na Idade Média, a escravidão era prevalente nos países celtas. Mateus, como eram as roupas dos celtas? Durante a Idade do Ferro posterior, os gauleses geralmente usavam roupas com mangas compridas, ou túnicas e calças compridas, chamadas de bracai pelos romanos. As roupas eram feitas de lã ou linho, com um pouco de seda se você era rico. As capas também eram utilizadas apenas no inverno. Eles usavam também broches e braceletes, mas a joia mais famosa era o torque, que era uma gola de metal, geralmente de ouro. O capacete de Waterloo, com os chifres no Museu Britânico, que muito tempo estabeleceu o padrão para imagens modernas de guerreiros celtas. E é, na verdade, uma sobrevivência única por ter sido uma peça para uso cerimonial em vez de militar. Mateus, como é que eram os relacionamentos dos celtas? Ai, eu amo essa parte. Bom, Júlia Augusta, esposa de Augusto César, ficou chocada com a moral frouxa das mulheres celtas. Ao questionar com uma mulher celta tal comportamento, que justamente ela foi questionar com a mulher de um rei gaulês, a mulher teria respondido o seguinte: nós, mulheres celtas, obedecemos às exigências da natureza de uma forma mais moral do que as mulheres de Roma. Nós nos associamos abertamente com o melhor dos homens. Vocês se permitem ser depravados em segredo pelo mais vil. É uma descrição muito boa e muito exata pelo que nós sabemos pelos costumes sexuais romanos. Não é que o casamento era uma forma de assegurar que o homem soubesse que os filhos frutos daquele casamento eram realmente seus, enquanto todos sabiam que na verdade muitos deles não eram. César, no entanto, diz que as mulheres eram compartilhadas entre grupos de até dúzia de homens, particularmente entre irmãos ou entre pais e filhos. Mas a gente cai entre nós aqui. Legal, vamos começar. César era um aristocrata romano, bissexual. Poderia ter sido funcionalmente incapaz de distinguir entre uma mulher que é compartilhada para uma mulher que escolhe seus amantes. Certamente outras fontes também, e aqui eu tô citando Tácito, Marcelinos e Ammianus, sugerem que as mulheres também tinham papéis muito importantes nas batalhas, especialmente liderança, enquanto Poseidinos relata a extrema ferocidade das mulheres em batalha. Então, realizando consenso, tudo isso nos diz que os romanos tinham medo das mulheres que não aceitavam o ordem dos homens. É muito mais fácil você controlar uma mulher que aceita tudo, que é calada pra tudo, né, que vive em casa no lar, do que uma mulher que sabe manejar uma espada. Até porque o ideal romano para relacionamento é justamente esse: mulheres dóceis. Mulheres dóceis são mais seguras, são mais confiáveis, né? Ninguém quer uma mulher com uma espada na mão, te ameaçando, indo de igual para igual com você, com o único interesse em criar os filhos, cuidar da casa, e nós não temos nenhuma razão para acreditar que eles eram apegados em sexo. Todos os escritores gregos antigos, especialmente de Aristóteles a Ammiano e Siculos, fazem fila para dizer que os jovens celtas preferiam uns aos outros ao invés de suas mulheres. Por exemplo, Aristóteles diz que as nações beligerantes foram muito influenciadas na guerra por suas mulheres, mas que é incomum, porque os homens preferiam abertamente outros homens. Nada parecido com os gregos daquela época. Portanto, pode ser uma projeção completa e podemos aceitá-la com a mesma pitada de sal, como fazemos quando os romanos nos contam em registros o quão bárbaros eles eram, que eram seus inimigos, como o circo fosse de alguma forma um ato moral. Ou pode ser também que, como os gregos antigos e culturas ao redor do mundo também, quando livres de restrições sociais, optem por homens por amor e mulheres para o dever. E pelo fato dos homens estarem escrevendo isso, eles também podem ignorar que as mulheres estariam fazendo a mesma coisa. Mulheres por amor e homens para o dever. Gente, é muito importante entender que a homossexualidade era uma coisa muito comum no mundo antigo, tá? Não é nenhuma novidade não, tá bom? Se você pega todas as sociedades antigas, você vai ver algum traço de homossexualidade que era uma coisa natural, normal, tá? Alexandre o Grande teve um amante, um companheiro, um amigo chamado Hefestion. Júlio César era conhecido como o marido das mulheres e a esposa dos homens. O imperador Adriano chorou vários dias pela morte de seu amante, Antinous, que se afogou em circunstâncias misteriosas, e aí Adriano nomeou uma cidade egípcia em sua homenagem. Do lado das mulheres, toda a base para o nome lésbica vem de uma das maiores poetisas gregas, que escreveu versos para sua amante. Você pode dizer muito sobre sua cultura a partir de suas leis. Até mesmo na Irlanda, uma das últimas nações celtas, as mulheres poderiam se divorciar de seus maridos se elas não estivessem dispostas a dormir com eles, devido à idade e enfermidade
ou inclinações para relações homossexuais. Mas Mateus, e a arte celta? Vamos continuar. A arte celta é geralmente usada por historiadores da arte para se referir ao período latene e em toda a Europa, enquanto a arte medieval da Irlanda e da Grã-Bretanha, que é o que a arte celta evoca para grande parte do público em geral, é chamada de arte insular em história da arte. Ambos os estilos absorveram influências consideráveis não celtas, mas mantiveram a preferência pela decoração geométrica em vez de temas figurativos, que nesses casos são extremamente estilizados quando aparecem, e onde cenas narrativas só aparecem sob influência extrema. Aí também nós temos as formas circulares energéticas, triskeles e espirais, que são suas maiores características. Muito do material remanescente está em metal precioso, o que sem dúvida dá uma imagem pouco representativa. Mas além das pedras pictas e das altas cruzes insulares, grandes esculturas monumentais, mesmo com entalhes decorativos, são muito raras. Possivelmente era originalmente comum em madeira. Os celtas também foram capazes de criar instrumentos musicais, desenvolvidos como os carnices, esses famosos trompetes de guerra que são utilizados para anunciar algo, ou até para assustar o inimigo, intimidá-lo. Mateus, como eram as guerras e as armas do povo celta? Senta aí, meu jovem pagão. A guerra tribal parecia uma coisa ser comum entre as comunidades celtas, embora a literatura épica retrate isso mais como um esporte focado em ataques e caça, do que em conquista territorial organizada. O registro histórico é mais de tribos usando guerras para exercer controle político, perseguir rivais, para obter vantagens econômicas e, em alguns casos, para conquistar territórios. Os celtas foram descritos por escritores clássicos, como Estrabão, Tito Livio, Pausanias e Floro, como lutando como feras e como hordas. Dionísio assim cita: a maneira de lutar, sendo em grande medida a de feras e frenética, era um procedimento errático, bastante carência de ciência militar. Assim, em um momento eles erguiam suas espadas e golpeavam à maneira de javalis, jogando todo o peso de seus corpos no golpe como rachadores de madeira ou homens cavando com picaretas. E novamente, eles desferiram golpes transversais dirigidos a nenhum alvo, como se pretendesse cortar em pedaços os corpos inteiros de seus adversários, armadura protetora e tudo. Mateus, é verdade que os celtas tinham fama de caçadores de cabeça? Sim, é verdade. Os celtas tinham sim uma fama de caçadores de cabeça. Segundo Paul Jacob Stahl, entre os celtas a cabeça humana era venerada, acima de tudo, pois a cabeça era para o celta a alma, centro das emoções e da própria vida, símbolo da divindade e dos poderes do outro. Os argumentos comuns para um celta cultuar uma cabeça decepada, em muitos casos, incluem representações e na cultura antiga celta sobrevivente. Está cheia de histórias de cabeças que foram cortadas e taranã, sendo elas de heróis e santos, que carregam suas próprias cabeças cortadas até Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, onde este mesmo cavaleiro pega sua própria cabeça decepada, logo depois que Gawain a cortou, assim como Saint Denis carregou sua cabeça cortada para o topo de Monte Martyr. Existem evidências físicas da importância ritual da cabeça decepada, e no centro religioso de Roquepertuze, sul da França, que foi destruída pelos romanos em 124 a.C., onde foram encontrados pilares de pedras com nichos proeminentes para a exibição de cabeças decepadas. Mateus, como era a religião do povo celta? Não preciso nem falar, politeísta, né, meus amores? Muitos deuses celtas são conhecidos por textos e inscrições do período romano. Ritos e sacrifícios eram realizados por sacerdotes, conhecidos como druidas. Os celtas não viam seus deuses como forma humanas até o final da Idade do Ferro. Os santuários celtas, lugar de adoração aos deuses, eram situados longe de cidades, por exemplo, em topos de colinas, bosques e até lagos. E um dos deuses você já deve conhecer, Cernunnos. Os padrões religiosos celtas variam regionalmente. No entanto, alguns padrões de formas de divindades e maneiras de adorar essas divindades apareceram em uma ampla faixa geográfica e temporal. Bom, os celtas adoravam deuses e deusas. Em geral, os deuses celtas eram divindades com habilidades, como Lugh e Dagda, que eram também associados a características naturais, particularmente, por exemplo, como rios, como Boan, deusa do rio Boyne. No entanto, isso não era universal, já que as deusas como Brigitte e Amóriga eram associadas a recursos naturais, que no caso são poços sagrados, e o rio Unius, habilidades com ferraria e cura. Agora, meus amores, eu faço a chamada para um achado arqueológico.
que foi um calendário gaulês. O calendário de Coligny, que foi encontrado em 1897 em Coligny, foi gravado em uma placa de bronze preservada em 73 fragmentos, que originalmente tinha 1,48 m de largura e 0,9 metros de altura. Com base no estilo de letras e nos objetos que o acompanhavam, provavelmente data do final do século II. O achado está escrito em letras maiúsculas, em inscrições latins e na língua gaulesa. A tabuinha restaurada contém 16 colunas verticais, com 62 meios distribuídos ao longo de 5 anos. Agora atenção, o arqueólogo francês Monard especulou que ela foi registrada por druidas que desejavam preservar sua tradição de cronometragem em uma época que o calendário juliano foi imposto por todo o Império Romano. No entanto, a forma geral do calendário sugere os calendários públicos de fixação, ou parapegmata, encontrados em todo o mundo grego e romano. Mas, Mateus, a gente bem sabe que os celtas e romanos conviviam. Qual foi a influência de Roma para com os celtas? A invasão romana da Gália trouxe grandes quantidades de povo celta para a sociedade romana. A cultura romana teve um grande impacto nas culturas celtas que foram conquistadas, e a influência de Roma sobre os celtas levou ao enfraquecimento de sua religião e suas crenças, bem como a classe dos druidas. E daí por diante os druidas iriam desaparecer vagarosamente. Mas também as divindades celtas também começaram a aparecer entre as divindades romanas, e muitas das artes mostravam os deuses romanos com os deuses celtas, que às vezes incluíam casais como a divindade romana e uma outra celta. Outras mudanças incluíram a adaptação da coluna de Júpiter, uma coluna sagrada criada em muitas regiões celtas do Império, principalmente no norte e no leste da Gália. Outra grande mudança na prática religiosa foi o uso de monumentos de pedras para representar deuses e deusas. E pra gente poder finalizar, vamos falar agora sobre o cristianismo celta. Mateus, o que é isso? Senta aí, jovem pagão, estamos finalizando. E quando as regiões sob o domínio romano adotaram o cristianismo, junto com o resto do Império Romano, áreas não conquistadas da Irlanda e da Escócia começaram a se mover do politeísmo celta para o cristianismo no século V. Que desperdício! A Irlanda, por exemplo, ela foi convertida por missionários da Grã-Bretanha, como São Patrício. Posteriormente, os missionários da Irlanda foram uma importante fonte de trabalho missionário na Escócia, partes anglo-saxônicas da Grã-Bretanha e Europa Central, que chamavam de vermissão hiberno-escocesa. O cristianismo celta e as formas dessa nova religião que se estabeleceram na Grã-Bretanha e na Irlanda naquela época, durante alguns séculos teve um contato limitado e intermitente com o cristianismo que era praticado em Roma, bem como alguns contatos com o cristianismo cópita. Alguns elementos do cristianismo céltico desenvolveram ou mantiveram características que os tornaram distintos do resto do cristianismo ocidental, principalmente o seu método conservador de calcular a Páscoa. Em 664, o Sínodo de Whitby começou a resolver essas diferenças, principalmente adotando as práticas romanas atuais, que a missão gregoriana de Roma havia introduzido na Inglaterra anglo-saxônica. Então, meus amores, você viu que a cultura celta ela é muito longa para se estudar, mas é uma coisa muito gostosa de ver, de ler, de aprender mais, de adentrar mais a cultura. Dificilmente a gente termina de estudar uma cultura só, a gente sempre quer estudar mais. Então veja bem, os estudos que eu fiz aqui com vocês hoje, eles foram por pesquisas também, coisas que eu já sabia, né? Eu precisava separar os tópicos bonitinho. Proponho a vocês uma leitura além deste vídeo, porque conhecimento e sabedoria nunca é demais. Inclusive quero. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que tenha sido muito informativo para vocês. Terão outros vídeos como esse. Estou preparando um conteúdo bem bacana. E aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like. E aí, nos acompanhe nessa jornada do paganismo. Se você acha que já estamos fundo bastante, é porque você não viu o que nós temos para aí. Um ótimo dia.